Salve, salve! Está no ar o podcast do Canoas Play, nossa primeira edição. Eu sou o Júlio Lemos, comigo a nossa repórter Grazi Albuquerque. Tudo bem, Grazi? Tudo certo, tudo certo. Vamos aqui, né? Falar com essas duas pessoas maravilhosas que vieram até o Canoas Play. Aqui nos estúdios do Canoas Play, na estação Canoas Play, dentro da Universidade Luterana do Brasil, a nossa querida Ubra, vários parceiros conosco nesse grande projeto. E o primeiro podcast do Canoas Play na Semana Grenal tem que ser sobre qual assunto? Grenal, né, gente? O maior clássico do futebol brasileiro. Neste domingo, 6h30 da tarde, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Por isso, hoje, a gente tem a honra de receber aqui dois amigos. Primeiro são amigos, chamo de amigos. Depois são comunicadores, são influencers e são, sobretudo, torcedores apaixonados, começando pelas damas, pelo lado vermelho da força. Sobe o som do hino do Internacional aí, meu querido! Glória do Desporto Nacional! Ó, Internacional que eu vivo exaltar. Aê! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui com vocês. E como a gente não pode ter paz por muito tempo, né? Vamos de Grenal, né? Fazer o quê? Bem pertinho do microfone, na próxima, essa é a Bruna Fernanda, querida amiga, grande colorada, grande do coração, né? Compacta pra quem vê, gigante pra quem conhece. Bruna Fernanda, como é que tá essa ansiedade aí pro clássico? Nossa, tá demais, assim, ó. A gente não tá numa fase boa, né? Pros dois lados não tá fácil. Mas Grenal é um jogo atípico, né? A gente sabe que os times se transformam e eu espero de coração que o Inter se transforme e muito pra esse jogo. A gente vai falar muito de Internacional, mas agora a gente troca a trilha aí pro próximo hino composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues. Até a pé nós iremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Esse é o Caju Tricolor. Prazer te receber, Caju. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí e hoje vamos falar muito de Grêmio e principalmente do Clássico Grenal, né? É o maior clássico do futebol brasileiro, pós-Copa do Brasil, Grazi, e a gente que trabalha lá no campo, atrás da goleira, nas cabines, a gente sabe que tem aquele friozinho na barriga a mais, né? Pois é, e é um clássico que vale 6 pontos, né? Porque o Inter e o Grêmio estão juntos na tabela no Brasileirão e é um clássico que vale muito, né? E os dois times com, né, ninguém tá embaixo ou tá em alta, os dois estão iguais, né? Que eu acredito que seja embaixo. Não sei se os torcedores acreditam que sejam, né? Mas pra mim, o clássico 439 é um clássico que vai erguer um e vai baixar o outro, porque os dois estão iguais. Ou pode ser aquele clássico empate, aquela coisa bem horrível, não vai ter empate porque o Pai Nato tá lá, né? O Pai Nato. Mas se de um lado tem essa confiança no Pai Nato, né? Que tem sido questionado muitas vezes, né? Ele mesmo tem feito... o Renato não faz autocrítica, né? Mas ele tem reclamado do grupo, tem sido um pouco mais contundente aí em relação ao grupo, que ele sempre defendeu muito, mas agora tá pedindo mais reforços. Mas tu sabe, Júlio, que hoje na coletiva o momento raro do Renato, ele disse que ele exagerou um pouco naquela coletiva após o jogo do Bragantino, né? Ele mesmo falou que ele deu uma exagerada e ele mesmo comentou hoje ainda, né, que ele blinda o grupo. E isso é uma coisa que é raro no futebol brasileiro. Porque o Renato, ele assume tudo. Ele dá a paleta para os outros bater e para não respingar no vestiário, né? E isso é uma coisa rara no futebol. Ele é técnico, né? Ele é líder, né, Grazi? Líder. Total. Não tem o que falar do Pai Nato. Esses dias eu tava na coletiva, a Fura tava comigo e eu ia perguntar, né? Fiz uma pergunta falando sobre o caso Adriel. Tu tava na coletiva? Eu tô em todas, né? Tu tava em todas. Com o Grêmio, onde o Grêmio está. E eu ia falar do... Inclusive, eu fui a São Paulo ver aquele chocolate lá, né? É verdade. Do Palmeiras, eu tava lá, né? Deus. Muito bonito o estádio lá do Allianz Parque. Lá. Lindo, né? Mas a arena é mais bacana. E eu fiz uma pergunta pro Renato e falei também sobre a trajetória dele e eu ia botar o Pai Nato, que é considerado o Pai Nato. Daí o colega falou, não fala isso, porque senão como eu sou uma repórter imparcial, vão falar não, tu é gremista. No momento que tu falar Pai Nato, deu, né?
Eu falei, não, mas eu considero ele um baita técnico, né? Que nem eu considero o Alessandro um baita ídolo do Inter. E tá tudo bem, né? Tu sabe que a gente é melancia, a gente joga os dois lados, né? Tá falando por ti. Tu também. Ué, tu não é imparcial? Agora, falar de outro líder. Mudando o assunto. Falamos do Painato, mas agora outro técnico que também tem todo o respeito dos gaúchos, inclusive dos gremistas, né? Foi essencial Com certeza. lá em 2005, né? Naquela ascensão histórica do Grêmio na Batalha dos Aflitos, que também conquistou o Internacional, conquistou os Colorados no ano passado, né, Bruna? Mas E em vice-campeão da Libertadores, né? Exato, contra o Boca Juniors, né? Foi uma epopeia, inclusive. O time do Boca Juniors, né? O time do Boca de Juan Riquelme, né? Jogava muita fino bola. da bola. 2007. E, Eu acho que é o grande time do Boca, né? e aquele Grêmio que tinha, vamos lembrar, era o goleiro do Sarra, isso? Sarra, Patrício, Pereira... Domingos. Não. Era o William Teco já. Ah, é verdade, William verdade. Teco na zaga, Lúcio lateral esquerdo, Lúcio, Gavilã e Sandro Goiano, Sandro Goiano, Tcheco, falta um volante, Tcheco, um meia, Lucas Leiva, Lucas Leiva, Carlos Eduardo Carlos e Eduardo Tuta. e Tuta. Contra o Boca Juniors de Riquelme, hein? Foi uma Cara, epopeia. foi a final de Libertadores que o Grêmio chegou segurando fora e fazendo o resultado em casa. Exatamente. Com toda a magia do Olímpico, né? Naquele momento ali. O calor do Olímpico. E na Casa Mata estava ele, Mano Menezes Bruna, que esse ano tem sido bem criticado, porque parece que não conseguiu reproduzir ainda o mesmo trabalho do ano passado, né? Exatamente. E vem bem com o que a Grazi falou, que tem muita influência o clássico Grenal nesse subir ou descer, isso principalmente pro técnico, porque ele é muito avaliado pela torcida, o quesito Grenal. Não tem como a gente negar isso, porque a gente ama o técnico ou odeia ele pelo número de grenais que ele ganha ou que ele perde, né? Então, o Mano Menezes tem que, né, tá ali para ser provado ainda, então é uma ótima oportunidade para ele virar essa chave, porque esse ano a gente tá se perguntando, né, o que aconteceu? Porque não é o mesmo time, a gente vê que, nossa, o Inter quase, era raramente o Inter perdia o ano passado, e esse ano a gente vem aí, né, de uma sequência de derrotas aí, e o quesito casa já não altera mais em nada, né, então isso é muito preocupante, e a gente espera aí que dessa vez ele vire a chave e consiga aí a vitória, porque realmente assim, ó, não tá fácil a coisa pro lado dele, a gente tá apoiando, mas ali, ó, vamos se mexer porque tá na hora. Mas se fala muito no físico dos jogadores do Internacional, na preparação física, deu problema e tudo. Sim. Tá faltando gás, parece, né, Grazi? Tá faltando. Até a Bruna tava falando ali que eu tava trabalhando no último jogo do Atlético Paranaense na torcida. E daí acabou o jogo, vaia, muita vaia. Eu falei, não, vou perguntar, né, galera, desde julho o Inter não perdia dentro de casa. Será que essa vaia aí era pra ser tão forte? Assim, e depois eu fiquei pensando, o Inter esse ano não teve uma atuação de luxo no Gauchão, nem no Brasileirão, na Libertadores, nem se fala, o Inter quase perdeu pro Nacional e depois o Metropolitanos ganhou de 1-0, um time muito inferior do Inter. No final do jogo, foi o jogo até que eu te vi ali na torcida. Sofrendo. Sempre. Sofrendo. E daí um torcedor falou pra mim, esse ano a gente não teve nenhuma atuação boa dentro do Beira-Rio, a ponto de ir nem fora. O Inter, daí ele relembrou, até trabalhei atrás do gol nesse jogo contra o Esportivo, que o Inter saiu perdendo, virou, foi 3-1, se eu não me engano, o jogo, e teve uma atuação boa, mas contra o Esportivo, foi rebaixado no Gauchão. Mas tu sabe que eu vejo assim a respeito do co-irmão, né? Ano passado, o Mano ele chegou desacreditado. Era um técnico que o último clube tinha sido o Bahia, se eu não me engano, né? E estava desacreditado. E daí ele veio trabalhar no co-irmão, e daí eu teria que ser o grande trabalho dele. E daí o Mano chegou na humildade, quietinho, com as unhas bem cortadinhas, trabalhou, rédea. O time do co-irmão, queira ou não queira, é um time limitado. Trabalhou com a corda esticada todo o campeonato, aonde teve a maioria dos clubes grandes estavam focados nas Copas, e depois quando focou em outros, o Campeonato Brasileiro se distancia, é complicado de tu buscar. Mas o que ocorre? Esse ano
Aí ele já veio de uma boa temporada e o Mano já não veio na humildade que era do ano passado. Aí ele já veio com as unhas maiores e eu acho que foi aí que se perdeu, né? E lógico que tem os bastidores aí, que tem coisas que não são contadas, né? Mas, vai lá. Tem a questão ali da preparação física, né? Que a gente sabe que influencia e muito, né? Os adversários conhecem o Inter, sabem que é 30 minutos e depois se foi o time. Porque no histórico, o que a gente teve de atípico... Posso avisar o Renato? Eu acho que ele sabe. ele conhece muito bem o Internacional. Infelizmente. Mas é a questão, o jogo atípico que o Inter teve foi contra o Flamengo, que eu, assim, ó, eu achei o Inter irreconhecível. Nos outros, era sempre assim, ó, ganhava, mas assim, ó, babando na gravata, e sempre o mesmo histórico, levando o gol nos acréscimos, sempre assim, ó, uma tristeza, tu nunca assiste, tu vai assistir o jogo, tu sabe que tu vai passar raiva. Então, essa questão eles estão sem preparo. Sim, eles estão, mas o jogo contra o Galo, gente, não deu tempo de fazer um miojo e o Inter tomou um gol. Aí vocês querem dizer que o problema é a preparação física? Comecei a gostar dessa menina, meu. Não, mas é que a gente veio pra falar a verdade, não tem como... É auto-bullying, né, velho? Não tem como passar a mão na cabeça de um time que faz isso, entende? A gente não vê vontade, não vê intensidade, parece que nunca jogaram junto na Mas vida. dói, né? Sabe? É uma coisa que é revoltante pro torcedor. Aí tu escuta o Mano Menezes... Mano Menezes, você me perdoe se vocês assistirem, mas você entenda a minha revolta. Falar que é um alento, na coletiva ele disse que é um alento o Inter jogar fora de casa. Gente, ele tinha que dar graças a Deus de ter uma torcida ali que no começo do jogo vai apoiar. Quando que vai começar a criticar? Quando não jogar nada, quando estiver jogando dentro de casa. 30. Jogando dentro de casa, tomando 2-0 do Atlético Paranaense, aí querem que faça o quê? Mas na realidade a torcida vai junto com o time, né? Só 30 minutos, aí depois termina a voz, né? A verdade... Ele canta mais alto, mas pra xingar, né? A verdade, eu sou uma pessoa que eu sou crítica da torcida gaúcha. Total. Eu acho a torcida da gaúcha tanto a gremista, tanto a colorada chata. Porque é muita vaia, gente. Eu fico louca. No Grêmio. Vai ser nossa. bem-vindo agora na Arena. Na realidade é o seguinte, ela fala isso porque ela não torce nem pro Grêmio nem pro Inter, não né? gente. Eu acho assim, ó, que torcer... Tem muita gente que concorda comigo, que vai pro estádio, tu paga ingresso pra te vaiar jogador. Fico louca com isso. Eu sou... E pensa, que nem eu sempre falo assim, foi embora pro Fluminense, o Thiago Santos. Thiago Santos encostava na bola, a torcida... Mais merecido, né? Mas não é assim, gente. Imagina tu, Júlio, cada vez que tu pegando no microfone, alguém fica vaiando. Tu acha que tu vai trabalhar bem? Assim, é o que eu sempre penso. Tu acha que tu vai trabalhar bem se alguém tá vaiando? Tu não vai trabalhar bem. Daí tu pensa 20 mil não, 30 mil, que na Arena é muito raro não ter menos de 30. Aquele jogo da vaia tinha mais de 40 do Thiago Santos. Imagina. Eu narrei aquele assim, jogo. Ó, Tu pode repetir isso aí mesmo que tu acabou de falar agora lá na Arena? Lá na Arena. Mas lá na Arena tem um público alto, todo jogo praticamente. Você é um torcedor gremista. Não, e é Soares, né, gente? Tem muita gente, eu entrevisto 99 mil sócios em dia. Eu entrevisto muita gente ali não na vale, Arena, né? Tem uns aí que contam até com 6 meses de atraso, né? E que me conta que eu pego, tá, primeira vez no estádio, vim ver o Soares, vim ver o Soares de perto. Tem muita gente. Esse é o efeito assunto. Soares, né? Esse é o assunto, então, Grazi. Luizito Soares tá devendo até o momento. Na verdade, deixa eu refazer a frase. Ele começou de uma forma fantástica, né? No primeiro jogo já entusiasmou imprensa, torcida, impressionou os adversários, obviamente, mas parece que perdeu o gás também, perdeu aquela continuidade depois de uma sequência de pênaltis desperdiçados, e a gente não viu aquele mesmo Soares dos primeiros 4, 5 jogos da temporada, né, Caju? Eu vou discordar de ti. À vontade. Por quê? O Soares, o que ocorre? Ele chegou e fez vários gols, né? Fez vários gols e daí começa muito a chamar a atenção e daí vai... Aonde eu quero chegar? No Campeonato Brasileiro agora, o Soares tem 1 gol, certo? Uhum. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Ele não está embaixo. A questão é que a marcação dobra nele e daí abre espaço para os outros. Só que daí os outros não estão sabendo aproveitar. Porque aonde o Soares vai, a marcação vai junto. Assim, abre espaços e ele está ajudando o clube. E daí eu já não enxergo nesse sentido que ele está embaixo.
Não tá. Ele tá ajudando o clube. No momento que o atleta tá ajudando o time, pra mim não é embaixo. Ele tá fazendo o papel dele. Só que, lógico que a gente espera que ele faça gols, porque é o Suárez, né? É um dos maiores artilheiros que tem no mundo. O quinto maior do mundo. E eu quero só deixar bem claro, não que o Suárez esteja jogando mal, não é isso que eu penso. Não. Até porque o Suárez é um exemplo. exemplo. É que tu tá citando em matéria de gols, né? Fica 90 minutos em campo, corre, se esforça, independente de qual é o adversário. Ele é um jogador fantástico, né? Mas tem desperdiçado a finalização. Agora, esses dias teve um jogo na arena, acho que eram uns 40 minutos do segundo tempo. Ele deu um pique. Eu só olhando o pique que ele deu, o cara já me deu falta de ar. Não, os números dele, né, comprovam o que o Caju falou, né? Ele dá assistência, ele é do embate, né? E o bacana é que ele se cobra muito, né? Sim. Ele se cobra muito durante o jogo. Claro. Eu vi uns vídeos dele, saindo brabo que foi substituído. Obviamente, pra ele é uma cobrança, né? Ele não fazer gols, deve ser uma cobrança, mas ele tá ajudando o clube. Eu concordo com o Caju. E pra mim, eu quero deixar bem claro, não é um declínio, mas essa fase do Suárez começou naquela declaração pré-Grenal do Gauchão, em que ele disse: eu sempre marquei gols em clássicos. E naquele clássico ele não marcou. E desde ali começou a errar alguns pênaltis e não foi mais aquele Suárez pré-Grenal. Eu tô levantando essa bola só pra avisar que domingo tem Grenal, viu? Não, por isso mesmo, é a chance dele se reatar com as redes, né? Pois é, e tem o Luiz Adriano também, né? Então, que é um clássico. Quem? O Luiz Adriano. Imagina o Luiz Adriano, que a torcida vai, até o último jogo agora, aplaudiram no momento que saiu do campo, não fez gol, mas participou, né? Participou do jogo, buscou o jogo. Não, eu acho que ele tá em má fase, eu acho que ele tá fora de ritmo. Total. Total, assim, porque não. Que até continue agora, assim, viu? ele não mostrou pra que veio, né? A torcida esperava muito dele, assim, e ele fez um gol e acabou por ali, sabe? Então, claro, primeiro jogo mostrou tudo, tá que nem o Vina. O Vina no primeiro jogo foi lá, mostrou tudo e depois... Era isso, pessoal. Não tá jogando, né? Mas o Vina, o torcedor gremista tem que entender que ele tá jogando fora de posição. A posição que ele tá jogando é uma posição que, para um jogador das características dele, não é ali, né? Mas ele acrescenta com qualidade, né? Toque de bola. Ele tem uma boa finalização, apesar que andou perdendo alguns gols, mas é um cara que acrescenta bastante no time. É que essa função que o Vina tá ocupando hoje, na história recente do Grêmio, foi ocupada do por jogadores Ferreirinha, de alta né? velocidade. Sim. Com Pedro Rocha, com Everton Cebolinha, com Fernandinho, PP. com PP. E ele é mais pesado, né? E até o próprio Ferreirinha, né? Exato, e o próprio Ferreirinha, com certeza. Carlos Eduardo, que a gente citou antes, né? Carlos Lá Eduardo. de 2007. Jogadores então de velocidade pela ponta, né? E o Internacional tem no seu ataque aí uma incógnita que eu, por mais que eu admire o Mano Menezes, eu não consigo entender, Bruna. Eu também não consigo O entender. Internacional teve o Pedro Henrique, que muitos comparavam com o Soares no Gauchão, brigavam pela artilharia. Aí o Pedro Henrique vai pro banco, vem o Luiz Adriano, que é um jogador que tem uma história, mas que não estava no auge da sua história. E tem um alemão. E cadê o Pedro Henrique, aquele artilheiro lá que fez tanto sucesso com aquela música que tu gosta, do Guardanapo? Como é que é mesmo? Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô. Agora sofrendo mais pelo Inter do que por amor, né? E eu sou uma eterna questionadora, assim, da titularidade do Luiz Adriano. Primeiramente porque eu penso assim, Júlio, ele veio para ser o nosso 9, só que tem que respeitar o trabalho que o Pedro Henrique fez. Ele foi o artilheiro do Gauchão, ele nunca comprometeu, muito pelo contrário, ele sempre ajudou o time. Aí tu vai e traz o cara e já coloca o artilheiro no banco para colocar ele jogar, e só que ele não teve a resposta. Ele não fez um terço do que o Pedro Henrique fez, e ele continuou ocupando por muitas vezes o lugar do Pedro Henrique. Então isso é uma coisa que indignava o torcedor, e eu penso que isso, né, deve até no Pedro Henrique, é impossível que não, sabe? Então eu penso que é uma coisa muito injusta até que foi feito. E até hoje, quando eu vejo, assim, que ele está ocupando o lugar, por exemplo, do Luca, que mostrou todas as vezes que entrou muito melhor do que o Luiz Adriano. E, sim, ele nas últimas vezes ele tentou,
tentou, ele é azarado, beleza, só que ele teve muitas outras oportunidades e ele não converteu. Então, assim, ó, dá oportunidade pra quem tenta e consegue converter. É a minha visão, assim, eu sou muito questionadora da titularidade. Titularidade se prova dentro de campo. Sabe? Treina bem. Então, coloca jogar no segundo tempo, se fizer gol, beleza, vamos estudar pra colocar de titular na próxima. Mas é uma coisa que titularidade eu acho que se conquista dentro de campo mesmo, não é em treino. E agora as defesas, pessoal. Grazi. Deixa eu... Claro. Eu sou uma pessoa que eu questiono o Pedro Henrique, tá? Questiono. Acho o Pedro Henrique um 12º jogador ótimo. Entra, que é uma maravilha no segundo tempo. Nos últimos jogos, tá sendo titular, tá fazendo alguma coisa? Entendeu? É um 12º jogador ótimo. Luiz Adriano, qualidade perto do alemão. Inquestionável a qualidade. Eu acho que ele precisa de sequência, continuidade, porque ele é um jogador bom. Eu queria que ele tivesse a vontade do alemão. Se ele tivesse a vontade o alemão, do gente, o alemão, eu não posso falar aqui o que eu acho do alemão. O que tu acha do alemão? Não, eu acho ele incrível. Eu não posso falar, entendeu? Mas eu acho que ele é um jogador, um reserva. O Internacional na Libertadores, Copa do Brasil, não pode depender de alemão. É que o alemão, o que eu penso dele... Então, assim, se vai vir o Ender Valencia ou não vai vir, que eu acho que ali é mais... Será que vai dar pra contratar, hein? Eu acho que é um conto. Olha que vai arriscar que não vai poder contratar ninguém no meio do ano. Pois é, eu não sei, é um conto, aquilo ali é um conto, pra mim vai ser um conto. Eu falei desde o começo, pode ser que eu queime minha língua, mas eu acredito que o Ender não vem. E não dá pra depender do alemão. E o Pedro Henrique é reserva no Internacional. E o Maurício é titular. É o que eu penso. Sim. Realmente, a fase é o que Maurício, porque são fases, né? Mas essa questão ali do alemão, eu acho que o que falta pra ele, assim, é uma inteligência emocional. Porque às vezes, assim, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer com a bola, sabe? Ele tem vontade, ele chega assim, ele tem vontade de fazer o outro. Só que ele faz as escolhas erradas. Aí a gente teve ali ano passado algumas situações que ele tomou uns cartões, assim, ó, a nada, sabe? Então... Realmente eu acho que ele é um gabiru na nossa vida, entendeu? A hora que tiver, no aperto que tiver... Eu gostei da sinceridade da Bruna, meu. Mas gente, não. Eu tô querendo enganar quem? E a torcida, né? Na hora do placar... Tem como colocar o pip. A torcida quase enlouquece quando aparece o alemão. Eu fico, gente, o alemão é ídolo desse Inter 2023. Não, mas eu entendo a Bruna pelo seguinte, tem momentos assim que a gente fica muito indignado com alguns jogadores. Por quê? Não é porque eu falo de futebol, que eu falo do Grêmio, que eu não seja torcedor, entendeu? E muitas vezes o coração fala mais alto e daí a gente termina às vezes até falando algumas coisinhas que o cara não precisava falar, né? Sim. Mas graças a Deus eu tô chegando num ponto assim que às vezes eu já tô conseguindo me controlar mais, entendeu? Porque, cara, eu vivo dia a dia, eu tô no meio do jornalismo lá e às vezes o cara vê os comentários de alguns colegas, cara, dá vontade de tu dar um esporro no cara, entendeu? Porque o cara é gremista, o cara é identificado, o cara é torcedor, só que daí tu vai lá, daí tu olha, e daí, não dá, porque vai ficar chato, né? Mas dá vontade de dar uns esporros. Né? Mas eu vou te dizer que às vezes eu fico assim, que nem agora, minha vontade de falar o que eu penso do alemão, mas eu não vou falar, entendeu? Porque tu tem que respeitar o torcedor, tu tem que respeitar o jogador, entendeu? Tu tem que deixar a tua... Tu tem que ser coerente, Fernando. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar conta do programa agora, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir pro pessoal desligar os microfones agora, e tu fala só pra nós aqui, o pessoal só fica... Fala baixinho. Fala baixinho. Não é meu coração, é minha... eu sou uma pessoa imparcial, sou uma jornalista imparcial. Mas aí, o que tu acha do alemão? Tá desligado o microfone. Como tem jogadores, tem o Thiago Santos. Eu tenho o meu pensamento do Thiago Santos. Diogo Barbosa, eu tenho meu pensamento. Só que, tipo, eu não tenho que ficar falando, entendeu? O meu pensamento... eu não sou comentarista, eu sou uma repórter. E a gente tem diferença isso, O meu comentário a respeito de Diogo Barbosa, a respeito de Thiago Santos... Lucas Silva, botar nessa lista junto aí. Já deu, né? Lucas Silva. São 3 seres humanos, são 3 pessoas maravilhosas. São pessoas sensacionais. Só que a fase deles no Grêmio
não deu, olha, a fase não, o ciclo deles no Grêmio não deu certo. E daqui a pouco o interessante é buscar um novo ciclo, que nem o Thiago Santos fez. É pra preservar o jogador, né? Claro, Carreira do preservar atleta. jogador, preservar a família, cara. Porque assim, a gente tá lidando com o coração. Uhum. Claro. Não é o Grêmio, não é o co-irmão. A gente tá lidando com o coração de torcedor. O torcedor, ele é emotivo. É o momento. Uhum. Então, às vezes, tem uns que se passam. E daí termina... Cara, é brabo isso aí. É brabo. É a mesma coisa, é o que tá acontecendo agora com o futebol a respeito dessas manipulações de resultado, de cartão, né? Cara, tu imagina o cara que aceitou essa propina, como é que deve estar a família, os filhos vendo que A o pai vergonha, fez né? aquilo. Dignidade, né? Nossa. Ah, Caráter. é complicado. E da mesma forma, tu imagina assim, ó, o pai do Adriel foi agredido recentemente. Cara, desculpa o palavreado, mas eu fiquei Tá? Vai falar, eu fiquei puto. Cara, o pai dele não tem nada a ver com essa história, cara. Tu tem que criticar é o profissional, é não o ser humano. Tu tem que criticar é o CNPJ, Isso, não o CPF. CPF. Uhum. Aí tem coisa que é demais. Agora, Mas só- é coração, né? Só falando no contraponto que a Grazi falou mais cedo, eu concordo totalmente com a questão da vaia, assim, que existe momentos, né? Vaiar com 5 minutos de jogo é o cúmulo, né? No final da partida a gente entende, porque o torcedor também é cliente dessa grande instituição. Pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso. Ele tá vendo, ele foi pra assistir um espetáculo, e pagou caro, fez um sacrifício, pagou estacionamento, pegou trem, veio de longe do interior muitas vezes, né? Passou trabalho pra chegar ali, então ele tem o direito de vaiar. Mas tem casos especiais que muitas vezes a gente tem que deixar bem claro que o clube é maior do que o jogador. Vídeo o exemplo do Bressan naquele Grêmio lá que perdeu aquela Libertadores contra o River. Na minha opinião, o Bressan foi o grande protagonista daquela vergonha defensiva do Grêmio. Assim como o Thiago Santos foi agora. Mas eu É posso culpa do acrescentar jogador? uma outra É culpa do coisa? jogador? Não, do técnico que tá insistindo nele. O Bressan foi tirado pra Cristo naquele jogo. Mas se ele não tivesse Por que não cobra o Cebolinha que errou um gol cara a cara com o goleiro? Que o jogo tava 1-0, se o Cebolinha faz aquele gol, seria 2-0 e o jogo estaria morto. Uhum. Por que não cobra? Porque eu já vinha de uma sequência negativa o Bressan e entrou naquela partida decisiva. Mas foi tirado pra Cristo, Como coitado. diria o Cláudio Cabral, um grande colorado, falecido, né? Um dos maiores Agora, jornalistas. voltando. Jogador ruim no elenco é que nem ter uma cueca rasgada na Viu? gaveta. Tu vai Aí, precisar, uma hora vai passar vergonha. Agora entra o problema do coitado do alemão. Do coitado do alemão. O jogador ruim não pode estar jogando num clube do tamanho de Grêmio e do co-irmão. Não pode. Sabe por quê? Uma hora ele vai jogar. Então, não pode contratar esse tipo de jogador. Cara, olha o tamanho que é esses dois clubes. Tá? Olha o tamanho que é o Clássico Grenal. Cara, eu posso estar falando uma grande besteira, mas pra mim é o maior clássico do mundo. Cara, qual é o clássico que para uma cidade, para um estado, 1 ou 2 semanas antes do jogo? Olha, Boca e River, talvez. Não, eu já ia falar, o não, Boca e o River não beleza. existem. Mas, cara, Barcelona e Real Madrid. aqui é uma loucura. Aqui é uma loucura porque aqui no Rio Grande do Sul nós só temos 2 times grandes. Tá? Depois tem, por exemplo, o Juventude é um clube sanfona. Sobe, desce, fica um tempo fora, daqui a pouco aparece de novo. Que nem eu na academia. Tá? Mas aí tu já não é bem sanfona, né? Aí já é outro tipo, né? É o cara que só vai lá, leva 3, 4 camisetas, faz a selfie e depois vai distribuindo durante a semana. Exatamente. Mas paga em dia, viu? Tá pago. Paga em dia, não, tu academia. paga o anual, A né? mensalidade. O Isso. anual, E depois vem aquela mensagem: Júlio Lemos, notamos que você não está comparecendo, né? Sentimos sua falta. Sentimos sua Eu fico falta. até feliz, né, com esse carinho. Né? Mas assim, ó, Importa. cara, a gente não pode ter esse tipo de jogador. Não pode. Porque uma hora vai entrar e daí acontece o que aconteceu com o Bressan. A gente também teve casos ano passado, né, ali do David e do Wesley, assim, ó, que, meu Deus, sabe? O Wesley ainda que conseguiu fazer um gol no Grenal, assim, ó. Pênalti.
De pênalti, exato. É fácil, né? Não, Ele fez aquele gol. não fez mais que a obrigação dele, né? No outro dia eu encontrei ele numa balada. Sim, eu sempre encontrava ele nas baladas. Numa balada. E daí todo mundo, como é que falava? O W9, né? Fez um gol, gente, pelo amor de Deus. E Não, nunca mas mais, isso aí é Não, outra nunca coisa que é fantástico, né? Agora que falou em balada, me veio, né? Não, daí são Veio os a mente. leão, né? Faz tempo Porque- que eu sei que é isso. Porque na real é o seguinte, pra te ver como é que é o clássico Grenal, como é que é o torcedor aqui no Rio Grande do Sul. Cara, esse tempo era 3 horas da manhã, eu recebi uma mensagem, aí acordei, né? Vovô, né? Acordei, dei aquela olhada aqui, né? Botou óculos. Botei o óculos aqui, dei aquela olhada lá. Pô, Caju, tu tem que cobrar esse cara. Olha esse filho da mãe aqui, ó. Tá na balada, ó. A gente perdeu o jogo ontem, cara. E tá na balada hoje. Cara, os caras mandam foto dos caras na balada. Sim. E daí, o que eu vou dizer? Eu vou discordar do torcedor? Não, ele tá certo. Ele não tá errado. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, o jogador tem que aprender. Cara, se tu perdeu o Clássico Grenal, tu perdeu um jogo, cara, no dia seguinte, nos 2 próximos dias, tu não sai de casa. Luto. Exato. É o Tem que mínimo ser que a gente luto, espera deles. Ô, Caju, mas faz tempo de Grenal que o Grêmio perdeu, né? Desculpa. Não, mas é que... Tá bem engraçada hoje. Corneta ao vivo, né? Ah, Foi tá. o 2000, Ao o que vivo. o Inter caiu, o que o Grêmio caiu ali, que Não o lembro Tyson, disso. o É que a Tyson gente não fechou o teve caixão muitos do Grêmio. Grenais. ano passado, Esses né, momentos porque o Grêmio aí tava foram na segunda bloqueados da divisão. minha mente, viu? Pois é. Desculpa, foi só uma brincadeirinha. Agora, pessoal, está chegando já na reta final do nosso podcast do Canoas Play, mas nós temos um quadro aqui, Grazi Albuquerque, porque Canoas é a capital do X. E eu quero perguntar para quem Caju Tricolor e Bruna Fernanda pagariam um X nesse domingo. Quem é que vocês estão apostando assim, ó, eu vou pagar um X bagual raiz com aquela maionese lambuzal bigode. Para quem tu pagaria um X no time do Grêmio, Caju? Diego Souza. Ele gosta, né? Ele gosta. Não, brincadeiras à parte, o Diego Souza é uma pessoa sensacional e até tinha uma época, né, que no ano passado que o pessoal dizia assim, vou pagar um X pro Diego Souza por cada gol que ele fizer, né? Mas como não tá jogando, pro Painato, né? Que é o homem Grenal, né? É, o Renato tá com um retrospecto muito bom nos clássicos, né, E sem Grazi? contar que é o homem gol, né? É o homem o quê? O homem gol. Ah, o homem gol, claro, com certeza. Mas com o Renato tem que ser bebendo vinho, né? O Renato não tem. Não, ele gosta do chopp. Ah, não, eu preciso fazer um trocadilho. Não, com a né? bebendo vinho também tá certo. O Renato me pediu um chopp sem colarinho, entendeu? Uma pergunta pra ele, não sei o quê. Ele gosta de chopp sem colarinho. O chopp tem que ser Mas sem eu também gosto, que daí tem mais chopp dentro do copo, né? Exatamente. E você, Bruna, pra quem tu pagaria um X com bastante gosto? Tô e mais maionese? caprichado com o Alan Patrick. Tá voltando agora ali, ó, a gente precisa dele. Carregou o time nas costas, né? Continua carregando. E não vai jogar o Grenal, né? Como que não? Ó, se Claro que apavorou vai. agora. Claro que vai. Mas, pelo amor de Já Deus, tu não subiu aqui, ó. Subiu aqui. Tu não testa meu coração, vai jogar e vai fazer gol ainda. Tô profetizando. Ó, tá gravado, hein? Isso aqui É, vai pro Viu? Instagram. Gravado. É Gol do possível Alan Patrick. ou não, né? Pra fechar, então, Grazi Albuquerque, o teu palpite placar pra esse Grenal 439. Gente, vai ser um clássico. Olha, como eu falei, vai empurrar um pra frente e vai empurrar um pra trás, né? Vai ser bem isso, vai ser um clássico. Ah, gente, eu vou chutar 2-1 pro Grêmio. Desculpa, Bruna, de novo. Mas eu vou chutar porque o Grêmio vai estar jogando em casa, a torcida vai lotar, com certeza. E acredito que vai ter desencanto de Soares em gol. Vai fazer um golzinho no Inter. 2-1, placar da Grazi Albuquerque. 2-1. Diga, Caju. 2-0 Grêmio. Ao natural e cai Mano Menezes. E tem isso, né? Se o Inter perder o Grenal, com certeza o Mano Menezes não segura, né? Vocês querem fazer crise no vestiário do Internacional? Mas já tem Mas já crise, tem, né, velho? Pelo amor de Deus, né, Bruna? Eu não tô sabendo nada, né? Mas... o meu palpite é 1-0 o gol do Pedro Henrique.
Bem choradinho, Assim, ó. Esse E guardanapo... eu digo mais, vai ter só o primeiro tempo, porque no segundo eles vão estar cansados, vão pegar as polar e um churrasco ali, vai ser só assim. Os dois, né? Mas se no segundo tempo eles vão estar cansados, cara, o Soares vai estar a 1000, então vai fazer 3 vai gols, nada. então. Então já vou aumentar. Contra o Fortaleza, Agora que ele eu tava lembrei que ela cansado falou junto. que é só 30 minutos, né? Isso. Então é barbaridade. 3x0 o Grêmio, então. Às vezes que o Inter Tá perde a feia a potência coisa, muito né? cedo, né? O Inter perde a potência muito cedo. Eles que dê jeito. Ejaculação precoce. E tu, Júlio? Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande clássico, vai ser um jogo maravilhoso, né? Dentro da arena ainda, Porto Alegre vai parar. O Júlio eu já conheço ele há algum tempo, assim, né? Mas ele é um cara que, assim, ó, ele é sensacional. Ele consegue caminhar por muito tempo em cima do muro. Verdade. Ele não cai, velho. Ele não cai, velho. Só Vai que, dar ó, uma trupicaria, né? Se eu ali- tomar um uísque até eu tropeço. Ou, Mas não cai, né? ou dorme, né? Bah, que corneta aí. Ela Tu tá viu? mil Tá hoje, né? afiada, Olha, tu não tem, nossa, depois dos afiadíssima. bastidores, tu tem que contar essa história Sem aí. trava ela tá hoje, ó. Não tá perdoando ninguém. Pessoal, foi um prazer inenarrável receber vocês. Graças a Albuquerque, valeu a parceria de sempre aqui no nosso Canoas Play. É nós sempre. E bora Canoas, né, Júlio? Bora Canoas, bora Canoas. Caju Tricolor, muito obrigado por vir prestigiar aqui o nosso primeiro podcast do Canoas Play. Sei que tá bombando demais aí no teu canal, nas tuas redes sociais. Parabéns pelo baita trabalho que tu faz aí como comunicador, como torcedor, como alma tricolor. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Quero aproveitar aqui e deixar um recado pro torcedor gremista. Vamos apoiar o Grêmio. Amanhã tem jogo do Grêmio, mas o podcast aqui vai ser na sexta, né? Domingo, vamos lotar a arena, vamos fazer um grande show, vai dar Grêmio. E esse ano é o ano que a gente vai estar em reconstrução e ano que vem vai ser o grande ano do Grêmio. Dá-lhe Grêmio e quem não segue, segue lá, @Caju Tricolor. Maravilha. Bruninha, obrigado pela parceria de sempre, pelo teu carinho, por ter vindo até aqui no nosso estúdio do Canoas Play. Encerra assim como o Caju, olhando para aquela câmera, chamando a torcida colorada para prestigiar, para estar junto, para acreditar, quem sabe, numa reviravolta colorada aí no domingo. Vambora, eu que agradeço. Muito obrigada Vai pelo não. convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui trocando essa ideia com vocês, essa resenha. E é isso, torcida colorada. Vamos lá, vamos apoiar quem puder ali na arena, né? A gente não pode nem dizer que é o estádio do Grêmio, porque eles não têm estádio. Mas vamos lá, vamos apoiar e a gente vai ganhar de 1-0 o gol do Pedro Henrique. Estou profetizando. Olha aí, e se tem Pedro Henrique, tem aquela música. Esse guardanapo amassado de escom naquele pelo. O que, Caju? Sofrendo por amor. É o pistoleiro. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o nosso podcast do Canoas Play. Toda semana a gente vai falar aqui ou de futebol, ou de política, ou de negócios, de canoas. Enfim, o assunto que tiver no momento bombando, a gente vai falar sempre com convidados especiais aqui nos estúdios do Canoas Play. Comigo, Júlio Lemos, com a direção de Renato Furacão, com nossos parceiros apoiadores aqui na tela e com a sua audiência no YouTube, no Spotify, também em todas as redes sociais do Canoas Play, essa startup de comunicação aqui da nossa cidade, o canal dos canoenses. Grande abraço e viva o maior clássico do futebol brasileiro. Viva o Grenal!